Pessoal, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Estamos chegando aí, Clamor da Manhã 84. Olha só, muito tempo, né? Deus é bom, Deus é bom. Vamos começar essa manhã falando sobre essa canção sobre milagre. Lídia chegando, Stephanie, bom dia. Gislene. Tudo bem com vocês, Idenir? Oi, Lua. Bom dia, tudo bem? Marisa. Fabrício. Eu não falto um. Ai, Nanai Sidney. Pati, bom dia, amiga. Marilac, Nelma. Maria do Socorro, bom dia. Oi, Ana. Posso compartilhar seu testemunho com eles? Jurley. Vera, bom dia. Deus começa a agir, né? Quando o impossível está diante de nós. Ô, meu bem, abaixa aí. Ele não tá nem percebendo. A Aline Barcos tá mais alto aí. Quando o impossível se apresenta diante de nós, o Senhor faz esse impossível acontecer. O impossível vem e Deus faz o possível acontecer, né? É um milagre. Não, Deus faz o impossível acontecer. É, exatamente. Deus faz o possível acontecer. Vocês entenderam, né, gente? Ai. Então, a Ana falou. A Ana tá falando aqui, né? Ela compartilhou comigo ontem um testemunho que na verdade eu só vi hoje, gente. Às vezes eu demoro muito para ver as mensagens, me perdoa. Mas ela disse que no início da pandemia ela começou a orar ao Senhor porque ela precisava de um trabalho na área, né? Tá se formando e um estágio de trabalho, né? E aí quando a pandemia começou, ela falou, bom, agora não vai dar. E começou a ficar aflita, ansiosa. Às vezes ela me mandava algumas mensagens. Eu dizia, Ana, confia no Senhor. E ela tem estado com a gente, acho que desde o primeiro dia, né, Ana, se eu não me engano. E ela hoje disse que ela começou a orar aqui, junto conosco, todas as manhãs, crendo que o Senhor ia fazer um milagre, esperando em Deus. E aí ela foi chamada para uma entrevista no meio da pandemia, coisa que, né, quase ninguém tá fazendo, ainda mais para estágio, né? Tudo meio parado. E aí ontem ela recebeu a notícia de que dentre as entrevistas ela foi a selecionada, ela foi a escolhida e vai começar a trabalhar já em breve. Então Deus é bom. E aí é o que essa canção diz, né? Quando que era impossível. Por que essa canção fala assim? Eu estou me confundindo por causa da música, né? Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. É isso, gente. Bananei tudo com a música. Então é isso, louva a Deus. Ana, que Deus te abençoe. Você continue firme no Senhor e não somente sobre a sua vida profissional, confie ao Senhor todas as outras áreas da sua vida. Então, olha lá, ela tá falando, foi nos primeiros dias, né? Então, gente, é isso aí, Deus tá agindo. Hoje de manhã também, amor, recebi um áudio de uma irmã da igreja falando das experiências que ela tá vivendo com Deus em casa, de buscar o Senhor através da palavra e da oração. E o áudio dela foi assim dizendo, olha, a minha fé tá aquecida, o Senhor tá falando ao meu coração de uma forma incrível. Então, é isso, gente. Deus é bom, a gente precisa buscá-lo. Acho que a Elza perguntou se nós transmitimos também ao vivo no YouTube. Não, no YouTube nós colocamos depois. É que a gente fica muito pesado se fizermos a transmissão simultânea, Instagram, Facebook, YouTube, fica pesado para a internet. A gente sacrificou o YouTube por enquanto. Mas sempre que acaba a gente baixa o vídeo e joga pro YouTube, tá? Lembrando também, pessoal, que nós estamos no... Sei que esqueci o nome. Do quê? Nós estamos lá no áudio, lá no... Podcast. Não, são podcasts que estão no... Spotify. No Spotify, isso. Então quem curte ouvir o Spotify aí, pode procurar Clamor da Manhã lá, que nós já estamos lá. Os últimos estão todos lá direitinho, só que os primeiros nós estamos colocando devagarzinho. Que bom, né? Ouviram aí esse testemunho, né? Deus é lindo. Deus é incrível. E olha, a gente quer ouvir o que Deus está fazendo na vida de vocês.
Porque isso, gente, aquece a nossa fé também, sabe? Estar aqui, pra gente é um desafio muito grande. Algumas coisas vocês nunca vão saber em relação a alguns sacrifícios que a gente vive para estar todas as manhãs aqui, para se preparar para esse momento, para orar, para ler a palavra, estudar o que a gente vai falar. Mas quando a gente vê o resultado, quando a gente vê o agir de Deus, não só na vida de vocês, mas na nossa, porque muitas coisas Deus está fazendo em nós nesse tempo. Aí a gente fala, todo sacrifício vale a pena, né? Raquel, hoje é seu aniversário, não é? Eu vi no Face, hein? Se for, dá um ok aí pra gente te dar parabéns. Só um pouquinho, pessoal, vou compartilhar. Chamando o pessoal aqui. Já compartilhou, gente? Estamos chamando agora o pessoal pelo WhatsApp aqui. Pessoal da PIB Matelândia. Letícia, eu tenho um testemunho sobre o amor de Deus e um livramento de morte de uma pessoa chegada. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo ver. Às vezes é difícil pra gente ler os comentários, que eles aparecem tão pequenininhos. Ai, meu Deus. Vou derrubar aqui. Pera aí. Ontem eu derrubei o celular, né, gente? Vocês sabem. Ai. Pera aí. Deixa eu só ver. Ai, não tô conseguindo ver o que você falou. Alguém falou alguma coisa aqui e passou. Tudo bem, gente. Vamos lá. Quero atrapalhar aqui, não. Mas alguém compartilhou sobre um testemunho de milagre, de livramento, é isso, né? Estamos entrando agora no Instagram também. Quem gosta do Instagram pode correr para lá. Bom dia. Bom dia. Vamos compartilhar essa live, gente? Vamos falar sobre família, tá? Então... A Elza perguntou. Elza, já respondi. Nós não transmitimos no YouTube, tá? No YouTube vai depois. Porque não fica muito pesado pra gente aqui. O Márcio chegou, o Márcio Casanova. Jairo, Lute, Gra, Ellen. Chegou uma galera, eu tava falando aqui, contando pra vocês uns testemunhos aí de milagre. Eu acho que vai fazer barulho isso aí. Hoje é sábado, meu bem. Fazendo já. Nem passa carro aqui fora. A gente aqui é uma crise sobre abre a janela, fecha a janela. A gente tá 82 programas com a janela fechada. Aí hoje ela quer abrir. Tá bom, meu bem, você submissa, você. Vou fechar a janela. Muito bem. Vamos lá? Quantas horas? Tá na hora. Você pegou sua Bíblia já? Deixa eu só compartilhar aqui. Você já compartilhou, gente? Chama alguém aí, tá? Vamos falar sobre família hoje. Pelo menos uma parte dela, né? Uma parte dela. Pega a sua Bíblia. Nós vamos aí para Gênesis capítulo 25. Chamando a minha turma aqui também no Instagram. Você que é do Instagram aí, pode chamar uma turminha aí. Eu chamo aleatório. Sai batendo o dedo aqui. Quem vem, vem. Todo mundo aí com o Márcio, né? Malu, Miguel. Bom dia, Miguel. Márcio, a esposa. A Maria chegou também, convidando a Marta. Dani, travou aqui? Ah lá, a Elise falou que vai dar uns gritos ali pra gente ouvir. Não vou ouvir mais, Elise, eu tive que fechar a janela. Meu marido não aguenta. É porque o ambiente já não é muito adequado, né? Tem que ajudar ao máximo. Ok, vamos lá, pessoal. Só abaixar só um pouquinho. Eu vou tirar aqui. Pegou sua Bíblia? Vamos para Gênesis capítulo 25, vamos ler apenas um verso. O verso é o 21. Gênesis 25, verso 21. Lemos assim a palavra do Senhor. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Nós conhecemos a história de Isaque, de seus filhos. Falamos ontem sobre o começo desse relacionamento, Isaque e Rebeca, como Deus conduziu toda a história, como Deus conduziu aquele servo até aquele lugar distante, como que aquela mulher, né, se compadeceu ali da necessidade daquele servo e atendeu exatamente a prova que aquele servo tinha feito com Deus, e como que Deus conduziu tudo, quando eles se encontram, aquele momento maravilhoso, eles se amam verdadeiramente.
E assim começa então esse casamento. Mas nós sabemos que havia uma promessa sobre Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. Aí lembramos de que nessa caminhada, por ser Sara já estéril e de idade avançada, eles arrumam uma saída, trazem uma mulher para se deitar com Abraão, que era Agar, a serva egípcia. Eles dão um jeitinho, mas Deus diz que não, que o filho da promessa não seria exatamente a Ismael, mas que Deus daria um outro filho a ele, vindo de Sara, sua esposa. E aí nasce Isaac, né? Deus cumpre a promessa, nasce Isaac, e de Isaac seria a descendência de Abraão, abençoada, que seria chamada depois de povo de Deus. Bom, mas aí Isaac se casa com Rebeca, e Rebeca não pode ter filhos. Então nós temos aí um problema, né? O funil chega em Isaac e Isaac não pode ter filhos. Rebeca era estéril. E aí nós lemos o versículo 21 do capítulo 20, em que vemos um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que confiava em Deus, que era Isaac, orando ao Senhor para que a sua mulher pudesse ter filhos. Aqui, em um verso, né, no verso 21 aqui somente que nós lemos, se passam quase 20 anos. Olha que coisa interessante. Isaac ora por muito tempo, quase 20 anos. Ele está com 40 anos quando se casa, e os gêmeos, né, Jacó e Esaú, nascem quando ele já tem 60 anos. Nós queremos conversar sobre isso com você. O papel do homem. Quem é o homem dentro da família? Quais são as suas responsabilidades? E vamos aprender isso com esse versículo na vida de Isaac. Gente, é muito interessante a gente olhar para essa partezinha da história. Hoje, a nossa palavra, ela vai se fixar basicamente em um versículo. Um versículo, que é exatamente o versículo 21 do capítulo 25, que é: Isaac orou ao Senhor, ao favor da sua mulher, ou em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos. E o versículo continua: e o Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca engravidou, não somente engravidou, mas de gêmeos. Gente, algumas coisas a gente pode aprender só com essa partezinha, porque a Bíblia ela é tão incrível que às vezes uma palavra, um versículo, uma frase, ela traz uma verdade espiritual e um ensinamento tão grande para a nossa vida, que a gente consegue com esse versículo trazer muitas reflexões para a nossa vida em família. Primeira coisa que a gente precisa aprender com Isaac é que ele não estava alheio às dificuldades da sua esposa. Gente, que dificuldades Rebeca estava vivendo? Talvez, acho que uma das maiores que uma mulher pode viver. Principalmente uma mulher daquele tempo. Ela não podia dar filhos. E o que fez eles entenderem isso? O que fez eles perceberem isso? Muito claro, 20 anos sem ter um filho. 20 anos tentando um filho. Vocês sabem que as culturas daquela época tinham filhos e mais filhos, ou seja, o quanto eles pudessem ter, o quanto as idades permitissem, enfim, o quanto o corpo aceitasse, eles tinham. Uma mulher que não pode ter filhos, ela era meio que marginalizada. Desprezada. Até entende-se que o marido poderia ter uma outra esposa para lhe dar filhos se a primeira esposa não pudesse. Então a gente está falando aqui, gente, de um baita problema. De uma dor real na vida deles. E principalmente na vida de Rebeca, porque o problema estava nela, né? Então assim, gente, olha que coisa interessante. Aqui temos um marido, um homem, que não está ignorando as dificuldades da sua esposa, a dor da sua esposa. Eu fico imaginando, amor, mês após mês, ou ano após ano, a expectativa deles, né? Será que engravidei? E nada. A gente sabe o que é isso, né? Hoje nós temos todos os recursos aí para poder acompanhar um problema desse tipo. Mas naquela época, o diagnóstico ele era dado com a vinda do costume das mulheres, né? Então a mulher veio a menstruação, não foi dessa vez. Aí mês a mês havia toda uma expectativa em relação a isso. E como isso gera ansiedade na gente, né? Eu me lembro quando a gente estava tentando engravidar, antes da gente saber de todos os problemas que eu tinha, a gente só estava tentando. Então todos os meses
eu ficava aflita, às vezes eu nem falava pra ele. E aí, gente, se eu acordasse um pouquinho enjoada da gordura do dia anterior, achava que eu tava grávida. Olha, eu devo ter comprado um teste de farmácia, sei lá, uns 15. Por baixo. Às vezes eu nem contava pra ele, eu comprava. E fazia o teste e não tava grávida. Gente, era uma frustração, assim, gigantesca. Depois, quando eu soube que o problema estava em mim, aí a frustração triplicou, entendeu? Porque aí, baseado nos exames, a gente descobriu que o problema era meu. Mas aqui, gente, é muito, muito importante a gente dizer que Isaac, ele entendeu o que era ser uma só carne com a sua esposa. Então, a dor dela era a dor dele. A dificuldade dela era a dificuldade dele. Até porque quando você é uma só carne, o que impacta o outro, impacta você também. Claro. Mas eu quero destacar aqui a figura do homem na casa como esse que está atento às necessidades da família em geral. Então você como homem, ontem até pedimos aos homens que estivessem conosco aqui hoje, né? Você como homem tem que estar sensível. O Senhor o colocou como cabeça. Esse texto não trata disso exatamente, mas nós sabemos que o Senhor coloca o homem como cabeça da casa. E sendo o cabeça da casa, ele tem que estar sensível, ter discernimento acerca do que está acontecendo com os seus. Então, aqui Isaac está preocupado, está atento à necessidade de Rebeca, mas nós temos os filhos também. Agora, voltando para o nosso contexto, né? Temos nossos filhos. Meu filho está muito tempo no quarto, minha filha está muito quieta. Minha esposa está abatida. O homem, enquanto chefe, ele precisa administrar a casa, não somente na parte física ou na parte intelectual, mas na parte emocional, a parte espiritual principalmente. Então é muito importante essa lição, nós temos que aprender, nós homens, que nós temos um papel singular na casa, estar atento às carências, estar atento aos gritos, muitas vezes silenciosos, que aqueles de nossa casa estão vivenciando. Então, eu tenho que estar observando e sensível. Isso a gente faz como? Pedindo a Deus que nos dê esse discernimento. Porque a gente percebe que com o passar do tempo, com esse crescimento do papel da mulher dentro da família, o homem foi cada vez mais se encostando nela. Ou, inclusive, eu estava pensando sobre isso aqui em casa. Eu pensei assim, eu vou ter que falar com a Letícia sobre tal assunto. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, tá? Vou ter que falar sobre tal assunto. Depois eu pensei, não, mas isso aí eu mesmo posso resolver. Mas nós somos inclinados, nós homens, vamos dar a mão palmatória aqui, nós somos inclinados a muita coisa delegar para a mulher. Porque a mulher tem um perfil diferente da gente. Então ela faz, ela é mais sensível até, mas nós precisamos entender que o cabeça da casa somos nós e que deve partir de nós os direcionamentos acerca das soluções para o problema. E foi o que Isaac fez. Exatamente. Na verdade, assim, a gente vai até trabalhar um pouquinho mais essa parte do papel, mas eu queria só agora perguntar assim, agora não é só para os homens essa palavra, é para todos nós. Será que nós estamos atentos às dificuldades daqueles que fazem parte da nossa família? Você tem irmãos em casa, você tem pais, você mora com seus pais, por exemplo. Aqui a palavra não é só para os adultos, é para todos. Será que você está atento? Será que você está ligado nas dificuldades que estão acontecendo dentro da sua casa, na vida daqueles que aí moram? Filhos, vocês estão atentos às dificuldades dos seus pais? Às vezes os pais estão enfrentando dificuldades sérias, emocionais, financeiras, às vezes até dificuldades no próprio casamento. E você é filho e você serve a Deus. O que você faz quando isso acontece na sua casa? Será que você se coloca na posição, não, eu sou filho, não tenho nada que eu possa fazer? A gente pode clamar, foi o que Isaac fez. Isaac foi orar. Então, você é pai, é mãe, você sabe o que está acontecendo com seus filhos? Por exemplo, agora os nossos filhos estão estudando de um jeito diferente, né? Você já parou para perguntar para eles, filho, como é que está sendo isso para você? Essa aula pela internet, não ver os seus amigos, estar distante daqueles que, né, do dia a dia. Como é que você está lidando com isso? Às vezes a gente fica só, amor, com aquilo que a gente vê. Eu acho que meu filho está bem, ele não mudou quase nada de comportamento, ou às vezes mudou, mas é normal, é a pandemia. Mas você já sentou para conversar com eles? Ontem eu fiz isso mais uma vez. Eu pergunto o tempo todo isso pra eles. Com o Daniel, que é mais velho, eu falei, filho, como é que tá sendo pra você isso? Aí ele falou, mamãe, mudou essa semana, agora a aula tá sendo presencial ali, né? Presencial.
online, presencial, enfim, né? Vocês entenderam. E, nossa, foi muito bom, aprendi pra caramba e tá. Gente, se interessem por aquilo que aqueles da sua casa estão vivendo. Nossa irmã tá passando por um momento difícil nos últimos dias e ontem eu perguntei pra ela, como é que você tá? Como é que tá sendo isso pra você? Olha, eu tô aqui, conta comigo, sabe? E aí tem um versículo, amor, de 1 Timóteo 5,8 que diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Exatamente. Sabe o que acontece? Aí fora, gente, lá fora há uma individualidade. Cada um cuida de si. Você olha para o seu colega de trabalho, normalmente, né, a tendência nossa é não vou nem me meter na vida do cara porque eu já estou com os meus problemas aqui e não vou me envolver. E a gente cultiva uma cultura de isolamento. Aí fora é assim, cada um por si. Nós não podemos trazer isso para dentro de casa. Esse é um defeito que muitas vezes nós praticamos. Olhamos para um problema de alguém de casa, um irmão, um pai, ou até um pai em relação ao filho, e nós falamos assim, não vou mexer com isso. Não vou nem perguntar o que está acontecendo, porque vai me trazer uma demanda que eu não estou afim de tratar dela. Cuidado, nós somos família. Amém. Nós somos família. Então, se entendermos o nosso papel dentro de casa e fizermos a nossa parte, olha, é o propósito de Deus esse. Porque lá fora ninguém vai cuidar dos nossos, ou pelo menos não vão cuidar como deveriam cuidar, ou como nós cuidaríamos. Então, é importante que nós, enquanto família, não nos igualemos à cultura do mundo lá fora, fora das paredes do nosso lar. Lá fora, talvez eles não vão ter o cuidado que deveriam ter dentro de casa. Então, é importante essa sensibilidade e essa atitude, ainda que nos custe um pouco, porque realmente é custoso. Chamar o filho para uma conversa difícil, perguntar, e o filho trazer uma demanda que às vezes nós não sabemos lidar não sabemos como tratar dessas demandas. E às vezes, amor, também o filho não tem nem ideia de que ele pode ser bênção na vida do pai. Sabe? O filho às vezes se coloca numa posição muito assim de, mas eu não sou, quem sou eu, né? Pra ir lá e orar com meu pai? Quem sou eu pra ir lá e falar, mãe, posso orar por você? Então os filhos às vezes se colocam nessa posição de incapacidade. Gente, então entendam isso. Dentro de casa, na família, é aquela coisa assim, é um por todos e todos por um. Entendeu? Não é cada um por si e Deus por todos. Agora, só para finalizar essa parte, porque eu não quero isentar o homem do seu papel aqui. Isaac, ele se preocupou com Rebeca. Então, alguém precisa assumir esse papel. Talvez, por exemplo, aqui em casa, eu vejo o Daniel numa situação qualquer e eu entendo que naquela situação, a mãe dele é a pessoa mais indicada para conversar com ele. Mas alguém precisa assumir esse papel. Assumir o papel de administrar essas demandas emocionais da casa, mesmo que quem vai realmente, efetivamente tratar a questão não seja exatamente o homem, em algumas situações. Então, é preciso que haja uma organização familiar em que alguém assuma o papel de cuidar dessas questões do bem-estar da família. Eu acho que às vezes, amor, depende do assunto, depende Exato. Da situação. Por exemplo, o Fabrício conversa muito com o Daniel sobre relacionamento, sobre coisas de homens, sobre assuntos referentes à mulher, né? Como tratar a mulher, o que esperar. Eu entendi o que você está falando. Só para eu corrigir, é uma coisa importante. Tem um ditado que diz assim, que cachorro que tem muito dono morre de fome. Eu digo assim, que dentro da família é importante que o homem, que ele assuma o papel de administrar. Não, o que a gente está falando, tem assuntos que ela é muito melhor do que eu. Então, alguém precisa entender que precisa ser feita alguma coisa. E esse papel, ele é fundamental que o homem observe. Amém. É isso mesmo. Depois da salvação, o maior presente que Deus nos deu foi a família. Não tenho nada melhor nesse mundo, gente. Depois de ter a nossa vida salva em Jesus, nada se compara do que a bênção de ter uma família. Então, se eu tenho alguma coisa que eu tenho que lutar nessa vida, é pela minha família. Vocês entendem isso? Eu luto pelo meu trabalho, luto para me sustentar, luto para ter saúde, luto para ter amigos. Claro que luto. Mas, gente, em prioridade, depois da minha vida com Deus, é a família.
E às vezes é o que a gente deixa por último. Se der tempo, eu invisto no meu casamento. Se der tempo, eu vou me aproximar dos meus irmãos. Não, gente. Para tudo que você está fazendo. Olha para dentro da sua casa. Porque acabei de ler. Se você não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, a gente nega a fé. E a gente se torna pior do que um descrente. Mas vamos lá. Outra coisa que Isaac fez, que a gente até já entrou nisso um pouco aqui, né? É que Isaac, ele percebe qual é o seu papel, a sua posição dentro da sua família, dentro da sua casa. Qual que é o meu papel aqui? Peraí, minha mulher tá sofrendo, ela não pode ter filho. Com certeza, Rebeca estava passando por anos de dor. Com certeza. 20 anos esperando um filho, gente. Aí eu penso assim, amor, às vezes a gente tá aqui 1 ano, 6 meses esperando uma resposta, né? Esperando Deus abrir uma porta. E aí a gente já se desespera. Deus não me ama. Onde tá Deus? 3 meses orando. Meu Deus do céu, a gente tem que ser tudo fulminado mesmo. Mas 20 anos esperando um filho. E aí eu imagino uma conversa assim de Isaac com Rebeca todos os dias, todos os meses, sei lá, meu amor, calma. Deus deu pra minha mãe. A minha mãe também não podia ter filho. Imagina Isaac falando pra Rebeca. Falando assim, minha mãe Sara também passou por isso. Olha, eles até deram um jeitinho lá. A gente não vai fazer isso não, tá? Vamos esperar do Senhor. E aí, gente, Isaac, ele entende que ele precisa ir a Deus, sendo o homem da sua casa. Porque a Bíblia não menciona as orações de Rebeca. Eu acredito que ela também orou, pediu a Deus. Claro, eu acredito que sim. Mas a Bíblia faz questão de dizer exatamente nesse versículo: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher. Ai, gente, que lindo. A gente tem um casal de amigos que tá até aqui, né, com a gente. E a mulher, ela é da nossa igreja, né? E essa mulher, assim, ela é bem mulher de oração, né? E aí eu me lembro que uma vez eu tava ouvindo uma EBD com o marido dela dando aula, e aí ele falou assim, gente, essa semana minha mulher me chamou pra exortação em casa. Aí a gente, o que ela falou? Perguntou pra mim assim, você tá orando pela minha vida? Você tá me cobrindo em oração? Todos os dias, aí que ele ficou meio assim, meio que na parede, ai meu Deus, todos os dias não. Olha, esse é o seu papel, você é o sacerdote dessa casa, você tem que me cobrir em oração, orar pela minha vida espiritual, orar pelos meus problemas, e ele, aí ele falou, ai meu Deus, eu tenho que orar. E aí ele falou, gente, eu tive que me espertar lá em casa, porque a minha mulher tava me cobrando. Pessoal, homens, agora essa palavra é para os homens. Talvez você não saiba da grande importância que Deus deu a você dentro da sua casa. Porque se você soubesse o papel importante que você tem dentro do seu lar, talvez as nossas famílias estariam melhores. Acho que você podia falar disso, né? Eu vejo assim, primeira coisa, Isaac conhecia a Deus e conhecia as promessas de Deus que estavam sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Isso fez com que ele, naturalmente, nós vamos falar disso depois, né? Mas não tem como fugir disso agora. Naturalmente ele vai a Deus porque ele crê nas promessas, ele sabe do que Deus havia dito ao seu pai, e ele sabia que sobre os seus ombros estava a descendência do seu pai agora. Então ele vai a Deus como quem conhece a Deus. O papel do homem na família, antes de tudo, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Talvez, se eu fosse dizer hoje qual tem sido a nossa grande falha enquanto homem dentro de casa, é o desconhecimento de Deus. Como nós conhecemos famílias, isso você deve concordar comigo, em que as mulheres são tão tementes, mulheres de oração, mulheres fervorosas, mulheres que botam para quebrar, e os homens marcha lenta, devagar, vêm atrás das mulheres, especialmente no que diz respeito ao mundo espiritual. Que falha terrível, que erro cruel nós estamos cometendo. Talvez por isso nossas famílias são tão disfuncionais, tanta coisa não está funcionando dentro de casa, porque os homens estão esquecendo dessa responsabilidade que está sobre ele, que foi por definição e definição divina. O homem é o cabeça da casa, o homem é o sacerdote da família. Então é fundamental que o homem entenda isso, estufe o peito e assuma o seu papel. Conheço a Deus e por conhecer a Deus, eu sei o que Deus pensa da minha posição, eu sei o que Deus pensa da minha família, eu sei quais são os desejos de Deus, qual é a vontade de Deus, e eu vou trazer para minha casa isso.
Então, Isaac ora a Deus porque conhecia a promessa. Senhor, minha mulher não pode ter filhos, mas olha só, tem alguma coisa errada nesse negócio, nesse projeto aí, porque eu sou o filho da promessa. É a partir de mim que vai vir essa grande nação aí, mas minha mulher não pode ter filho, estou esperando há 20 anos. Então, conhecer a Deus, conhecer a promessa, conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, nos dá autoridade para chegar ao Senhor e interceder pelos nossos filhos. Nos dá autoridade para chegar aos nossos e falar, olha, a Bíblia diz isso, o Senhor espera isso de você, o que você está fazendo aí é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado, não sou eu que estou dizendo que é certo ou que é errado, a palavra de Deus diz, gente, isso é papel do homem, isso é papel do homem. A mulher pode fazer? Mais uma vez eu digo, Letícia, conversa com a Ana Raquel, porque olha só, está acontecendo isso com ela, eu entendo que você, enquanto mãe, enquanto mulher, tem autoridade para tratar esse assunto com ela. Mas eu já, como cabeça da família, já percebi que é preciso ser feito alguma coisa. Nós, homens, não podemos delegar tudo para a mulher. Esse é um erro cruel que estamos cometendo, delegando tudo para a mulher. Os nossos filhos homens estão crescendo, olhando para dentro de casa e procurando, cadê o homem dessa casa? Cadê o homem dessa casa? Cadê o servo? Cadê o sacerdote? Que tipo de homens eles serão amanhã? Aí eles começam a reproduzir. Eles começam a reproduzir as falhas que viram dentro de casa. E aí eles viram filhos das suas próprias esposas. Filhos. Sabe que eu vejo mulheres cuidando dos seus filhos e dos próprios maridos. Porque os maridos estão tão frágeis espiritualmente e emocionalmente que a mulher assume tudo na casa. Entende? E aí, gente, começa a haver uma inversão de papéis, porque aí o homem já não é mais o sacerdote, o homem já não é mais uma autoridade espiritual, agora é a mulher, e aí os filhos não respeitam. Olha, gente, uma confusão danada. Então, a gente precisa trazer de volta, resgatar a ideia de Deus. Amor, só uma coisa sobre isso, pra gente encerrar com o próximo passo. Lá, um pouco mais atrás dessa história, Deus fala para Abraão uma coisa muito interessante. Ele diz assim, Abraão, Gênesis 18, 19, depois você procura lá. Ele diz assim, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que eles se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, o que é direito. Olha o que Deus está dizendo, Abraão, eu escolhi você que ordene os seus filhos e seus descendentes a não saírem dos meus caminhos. Ele não disse, ordenei a sua esposa que caminhe com seus filhos. Ele disse, ordenei a você. É claro que a mulher, amor, numa família, quando ela percebe um espaço que o homem está deixando vazio, ela vai. Ela vai entrar e ela vai ocupar. Por quê? Porque ela não vai deixar essa lacuna aberta. Mas esse papel não é dela. Então, é isso. Sabe o que a mulher tem que fazer nessa hora? Ela tem que chegar no... Faz com que eu sou a mulher, tá? Tem que chegar no marido e falar, meu amor, olha só. Tem um negócio que tem que ser resolvido aqui em casa. Não sei se você percebeu. Vai ser com bastante jeitinho. Não sei se você percebeu. Aquele portão tá quebrado ali, entendeu? Já fazem 2 anos e meio. Ok? Com um jeitinho, você coloca o homem no papel dele, numa posição dele. Eu tô falando de um portão quebrado, mas pode ser... Meu amor, olha só, o nosso filho tá ficando no quarto muito tempo sozinho, fechado ali dentro. Eu não vejo ele estudando, eu não vejo ele lendo a Bíblia. Aí o que o homem responde? Amor, vai lá, resolve isso lá. Não, é você, vamos lá, eu te ajudo, fala isso com ele. Gente, vamos lá? Mas aí você fala assim, Letícia, aí você fala assim, a pessoa vai falar assim, pastor, você nem sabe, eu falo isso com meu marido há muitos anos. E ele não ocupa o papel dele. Aí vem a última parte, que é o quê? Isaac orou. E ele confiou em Deus. No caso dele, em relação ao filho, ele ora pela sua esposa. E o lindo do versículo... Gente, esse versículo, eu tenho que escrever assim, homens, pega esse versículo, escreve a mão e bota no espelho. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não podia ter filhos. E aí, continua o versículo. E o Senhor ouviu a oração de quem? De Isaac. E Rebeca ficou grávida de gêmeos. Galera, homens, orem. Orem. Mas eu não sei fazer isso, não tenho hábito de fazer. Não importa. Não importa. Começa hoje em nome de Jesus. Todo espírito de covardia, todo espírito de apatia, de incredulidade, em nome de Jesus, lança por terra. E diz, Senhor, é hoje. Eu vou ocupar o meu papel na minha casa. Aí você fala assim, Letícia, mas na minha casa não tem um homem. Então tá bom, você é uma mãe que cuida sozinha dos seus filhos, esse papel é seu.
E Deus vai te abençoar nesse papel. Não se desespere. Então eu não tenho marido, eu não tenho um homem, então ferrou. Não ferrou. Deus vai te ouvir, mulher. Se não tem outra pessoa para cumprir esse papel é seu. Então a autoridade está sobre a sua vida também. Então ocupe esse papel de clamar pela sua casa. Como Isaac fez, se você não tem um homem, esse papel é seu. E Deus vai te ouvir, e Deus vai te honrar, assim como a Bíblia diz. E Deus ouviu a oração de Isaac. Vamos fazer um exercício aqui. Pense na sua família hoje. Talvez você esteja até vivendo isso agora. Talvez alguns estão nos ouvindo aqui e estão pensando, puxa vida, eu vacilei tanto no passado que agora eu estou colhendo os frutos disso. Meus filhos estão perdidos em várias áreas da vida. Às vezes perdidos profissionalmente, perdidos emocionalmente, perdidos espiritualmente, não importa. Ou eles mesmos estão perdidos, o próprio pai. Também pode ser. Agora imagine o seguinte, imagine você tem filhos pequenos. Hoje eu tenho 2 filhos aqui que ainda estão construindo a sua história. E pense numa vida destruída deles. Pense, gente, é um exercício, tá? Pense numa vida destruída, drogas, promiscuidade, afastamento de Deus. No futuro, daqui a 20 anos, meus filhos estarem assim. Se hoje está nas minhas mãos, dito por Deus, a minha responsabilidade de ensiná-los, de educá-los, de exortá-los para permanecer em obediência ao Senhor, eu vou abrir mão disso? Não posso. Não posso. Não espere, gente, quantas nós enquanto líderes espirituais, eu enquanto pastor, quantas vezes atendi pessoas dizendo, pastor, me ajuda, porque meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo aquilo. E em 10 minutos de conversa a gente percebe que isso, na verdade, o que está acontecendo é apenas fruto de ausências no passado, de negligências. Negligências porque não houve uma exortação, negligências porque não houve uma vida que servisse de exemplo para os filhos. Gente, é nossa responsabilidade olhar para esse versículo aqui, nós enquanto homens, ou então, como ele já citou aqui, bem lembrado, às vezes você tem uma família que não tem um homem dentro de casa mais por alguma razão, alguém vai ter que assumir esse papel de liderança espiritual. Então talvez seja você, mulher, que está com a gente aqui agora. Esse papel tem que ser cumprido primeiramente pelo homem, depois por uma mulher quando não tem um homem, mas alguém tem que cumprir esse papel de liderança espiritual, de condução, de sensibilidade para com a necessidade do outro, de clamor ao Senhor, de confiança ao Senhor. Alguém tem que fazer isso. E não espere chegar o dia mau em que você olha, puxa vida, por que não fiz isso antes? O tempo é agora, a oportunidade é hoje. Amém. E se por acaso alguém está vivendo uma situação de que a vaca foi para o brejo, não sei o que faço mais, ore. Porque aí nós ouvimos no primeiro aqui, no começo do primeiro minuto nosso aqui, quando o que era difícil se torna impossível, é a poesia, né? Deus começa a agir. Então, você acha que é impossível Deus mudar a história da sua família hoje? É a hora que Deus vai começar a agir. Amém. Ore, clame ao Senhor. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Efésios 6,18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, todas, com toda a oração e súplica, ou seja, é orar, suplicar, orar de novo, suplicar. E o versículo continua, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos, perseverem. Então, sua família hoje está enfrentando qualquer dificuldade, persevere na oração. Porque você vai ver o agir de Deus. São 20 anos que eles esperaram por um filho. Eu não sei quantos anos a gente vai esperar para ver o que a gente precisa ver. Mas eu tenho certeza que Isaac não parou de orar. Porque a Bíblia disse que quando ele orou, e porque orou, e continuou orando insistentemente, Deus ouviu. E não ouviu só com um filho, com 2. Porque ele abunda na bênção. Vamos terminar com essa palavra da Letícia? Amém. Perseverar em oração. Homem, seja homem. Amém? Seja o homem que Deus quer que você seja na sua casa. Tá certo? Assuma o seu papel. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhos aí. Senhor Deus, colocamos agora nossas famílias no teu altar. Senhor, tu sabes os papéis que cada um tem que cumprir e nós pedimos a ti em nome de Jesus que não sejamos negligentes, que não sejamos relapsos, omissos, quando percebemos que do nosso lado, no quarto ao lado, Pai, pertinho de nós, tem alguém precisando de ajuda. Senhor, nós não queremos ser aqueles que cuidam das pessoas lá fora e se esquecem dos que estão dentro da nossa casa. É verdade, Deus. Pai, nos ajude isso. E homens,
que sejamos homens realmente que o Senhor pode contar. Amém. Homens que se colocam nas tuas mãos, homens que são instrumentos nas tuas mãos, homens que são autoridade espiritual dentro de casa, Pai. Homens que te conhecem, homens que conhecem as tuas promessas, que conhecem as tuas palavras, homens que vão aos filhos, que vai à esposa com a autoridade que vem do Senhor. Deus. Pai, dá-nos esse tipo de postura, Amém, Senhor Deus, que Senhor. não deleguemos às mulheres esse papel que é nosso. Em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de ajuda do Senhor. Reconhecemos verdade, Deus. que estamos envolvidos cada vez mais por uma nova cultura, Deus, onde o homem está em descrédito. Senhor Deus, em nome de Jesus, não. Não na nossa casa, Senhor, na nossa Deus. casa, uma casa que teme ao Senhor. Pai, uma casa onde o homem é o sacerdote. Amém, Deus. Pai, restaura isso em nossas famílias. Amém, Senhor. É a minha oração, em nome de Deus. Jesus. Amém. Deus, nós clamamos ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias e declaramos, Deus, ao Senhor e declaramos também ao inferno que nós não desistiremos da nossa casa, não desistiremos dos nossos filhos, não desistiremos de buscar um casamento que agrade ao teu coração. Aqueles que ainda não se casaram, vamos declarar, Senhor, hoje que nós vamos esperar no Senhor aquele que o Senhor tem para nós. Ó Deus, aquelas mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas, Deus, em nome de Jesus, levante-as, Deus, com força. Elas estão sós nessa empreitada. Às vezes é mais difícil, sim, Senhor, mas o Senhor é o ajudador, é o Senhor quem as levanta. Em nome de Jesus, fortalece essas mulheres e, Deus, os homens que estão aqui e aqueles que serão alcançados com essa palavra, em nome de Jesus, coloque-os no lugar deles, coloque-os na posição correta, erga esses homens, Deus, dê a eles experiências contigo para que eles saibam quem tu és e se levantem em suas casas como sacerdotes, como pais, como maridos, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por milagres nas nossas famílias, sim, clamamos por avivamento espiritual nas nossas casas, repreendemos toda ação do inimigo, tentando trazer mentiras nas nossas mentes, dizendo que não tem jeito, que os nossos maridos não vão mudar, ou que os nossos filhos não serão o que a gente espera, ou que não vai acontecer o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, repreendemos toda a mentira de Satanás neste momento, na vida daqueles que nos ouvem. Pai querido, faça milagres, comece a agir, comece a trabalhar, Deus, e que a gente possa ouvir testemunhos do que o Senhor vai fazer e já está fazendo. Amém. Nas nossas casas. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Ok, pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã é domingo, amanhã o nosso encontro é diferente, nós transmitimos pelo Clamor da Manhã o nosso culto da PIB Matelândia. Nós estamos com uma série de mensagens, como voltar ao primeiro amor. Maravilhoso. Se você não pôde ouvir na semana passada, vai no canal da PIB Matelândia no YouTube e ouça essas duas mensagens para que você possa ouvir de amanhã de manhã e da manhã à noite e Deus continuar agindo na sua família, na sua casa, a partir da sua vida. Como voltar ao primeiro amor. Então amanhã às 10 horas nós estamos com o Clamor da Manhã transmitindo o culto da PIB Matelândia. E à noite, no canal da PIB Matelândia, nós transmitimos nosso culto vespertino, né? Antigamente falava assim, o nosso culto noturno, às 18h30. Amém? Que Deus te abençoe e na segunda-feira voltamos aqui, se Deus nos permitir. Amém. Com uma novidade, eu esqueci de falar, hoje não vai dar tempo, mas segunda-feira tem uma novidade para vocês bem bacana. Gente, um beijo. Tchau, Vou correr que eu tenho aula agora. Tchau.